Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa tradição da oração e mais especificamente da tradição monástica, o movimento monástico, o monasticismo, o monarquismo, essa expressão que vem do grego monakos, que é a pessoa solitária. Esse fenômeno que começou a acontecer na tradição cristã, na verdade, essa ideia de pessoas que se retiram, que se tornam eremitas, ermitões, solitários, né? Essa ideia do monge, né? Quem vai para o mosteiro, o monge. Todas as tradições espirituais têm essas figuras, essas pessoas que optam por um distanciamento, por um isolamento da vida em sociedade. Elas vão para o claustro, elas vão se dedicar ao silêncio, à contemplação, elas vão se dedicar à oração, elas vão ao encontro de Deus. E ali no terceiro século, esse fenômeno chega na tradição cristã, quando os cristãos, incomodados com a relação com o Império Romano, né, da fé cristã com o Império Romano, eles se afastam, eles vão para o deserto. Eles entendem, alguns cristãos entendem que a maneira de preservar a integridade da sua fé é distanciar-se da relação com o Império. E eles então percebem uma certa degeneração da estrutura das comunidades cristãs, mesmo daquilo que ainda não era, mas era uma espécie de um clero, né? As autoridades espirituais que começam a se confundir como homens de confiança do imperador e homens de confiança de Deus, e a certa altura você já não sabe mais se eles são homens de confiança de Deus ou do imperador. E o fato é que alguns cristãos, eles decidem sair das cidades e eles vão para o deserto, literalmente para o deserto, especialmente no Egito. Eles vão para o deserto e começam as primeiras comunidades monásticas, né? Santo Antão, ou Santo Antônio Grande, é um dos grandes precursores, é chamado o pai do movimento monástico. Atanásio de Alexandria vai dizer que quando Santo Antão morreu, ali por volta do ano 350, 360 da era cristã, o deserto tinha se transformado numa cidade, né? Tamanha a incidência de comunidades monásticas, né? O movimento cenobita comunitário. Então, ao redor desses homens, desses monges, se construíram os mosteiros e essas comunidades, né? E eles eram homens assim. Então, o movimento monástico é uma das tradições muito importantes da história da igreja, está presente até hoje, né? Existem ordens, especialmente dentro do catolicismo, que se dedicam à contemplação, e existe uma espiritualidade contemplativa, uma espiritualidade de índole monástica, né? Ainda que no contexto urbano. Mas essa ideia de ir para o deserto, ir para o mosteiro, sair da cidade para buscar a Deus, ir para o contexto da solidão, do isolamento, do distanciamento para buscar a Deus, confunde um pouco. É muito bela e imprescindível, mas ela confunde um pouco o que a gente entende ser a experiência da oração e a própria construção de uma vida de oração. Porque primeiro traz a ideia de que Deus não fala no burburinho da cidade, que se você quiser falar com Deus, você tem que se evadir da vida, do cotidiano, você tem que ir embora. Que Deus não fala no dia a dia, que Deus não fala no meio da sua rotina de vida, como se você tivesse que sair do mundo, né? Ir embora do mundo para conseguir falar com Deus,
para conseguir ouvir a Deus, para conseguir se encontrar com Deus, ou para colocar-se em condição de ser encontrado por Ele. Então, isso é muito ruim. É muito ruim porque a espiritualidade cristã, ela é intramundana. A espiritualidade cristã, ela é a presença de Deus no meio do lixo, né? Deus se faz carne, Deus vem habitar entre nós, Deus circula no meio de nós. A própria pessoa de Jesus é esse Deus peripatético, né? Esse Deus andando no meio das gentes, é esse Deus andando no meio do povo, é esse Deus dando trombada, sendo espremido pela multidão, é Deus encontrando com um trabalhador camponês, é Deus encontrando com a criança, com o cego, com o paralítico à beira de um tanque, é Deus no templo, é Deus falando com o cobrador de imposto, é Deus falando com o oficial romano, é Deus falando com mulher à beira de poço. Quer dizer, Deus está misturado, né? Jesus é esse Deus misturado na realidade humana, cotidiana. Então a ideia de que para você buscar Deus você tem que ir embora, você tem que ir para o claustro, você tem que ir para o deserto, você tem que sair do mundo, sair da vida, né? Não é muito legal, não curto isso daí. Eu entendo e sou muito enriquecido com a tradição monástica e com essa espiritualidade contemplativa que é imprescindível, é uma dimensão imprescindível da nossa experiência cristã, mas ela pode ser distorcida dessa maneira, né? Que faz uma separação, como se Deus não estivesse presente no mundo onde a gente vive. Então, para encontrar com Deus, você tem que sair do mundo. A outra coisa que eu acho interessante, que pode gerar uma distorção, é que dá a ideia que a oração é uma espécie de alienação, sabe? Uma espécie de fuga da realidade. A situação se complica, então eu vou orar, e eu vou orar, eu vou, como disse Jesus, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então você se fecha, você vai para dentro de você mesmo, de você mesma, você vai essa busca do Deus interior, essa ideia assim de que novamente você está se alienando da realidade, você está na oração, você foge de encarar a realidade, na oração você foge de arregaçar as mangas e você vai orar. E a oração como uma espécie de fuga do trabalho, a oração como uma espécie de terceirização da vida para Deus, ao cuidado de Deus. Deus que faça, o meu papel é orar, não é agir no mundo. Então essa ideia também é uma distorção. É uma distorção porque nós somos protagonistas da nossa vida, da nossa história. A Bíblia Sagrada fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, mas se não tiver gente para edificar a casa, o prédio não sobe sozinho, não é Deus quem constrói prédio, não é Deus quem levanta a casa, não é Deus quem constrói estrada, não é Deus quem faz hospital, escola, não é Deus quem faz leis, não é Deus quem legisla para a sociedade, né? Não é Deus quem organiza a polis, somos nós. Então essa ideia de que a oração é uma fuga da ação e que eu só vou orar e vou entregar para Deus, também é uma distorção da realidade, é uma distorção da espiritualidade cristã. E eu estou dizendo isso não porque os monges pensavam assim, não porque os contemplativos pensam assim, não porque as pessoas que saíram para o deserto, né, pensavam assim. Então, por exemplo, eu vi o testemunho, o relato da Adriana Zarri, que é uma teóloga italiana, faleceu ano passado. Ela decidiu viver isolada, foi para uma casa, saiu da cidade, foi viver numa casa.